Letra A, como a caixa permanece em repouso, significa que a força que a puxa horizontalmente no sentido do movimento, Fx, deve ter o mesmo módulo da força contrária a ela, que é a força de atrito. Então, quando o problema nos pede que calcule a força de atrito, basta que calculemos o valor de Fx, porque a condição de repouso da caixa impõe que Fx tenha o mesmo valor do atrito. Agora, como vamos calcular o Fx? A questão nos diz que o ângulo entre a força F e a horizontal vale 45 graus. Então, vamos tomar aqui um triângulo retângulo formado por Fx, essa linha pontilhada, e F. Nesse triângulo retângulo, podemos afirmar que cosseno de 45 é o cateto adjacente, que é Fx, sobre a hipotenusa, que é o valor de F. Como cosseno de 45, dado do problema, é 0,7, então 0,7 é igual a Fx sobre o valor de F, que também é dado do problema, 10 newtons. Então, Fx vale 7 newtons, o que nos permite concluir que a força de atrito também vale 7 newtons. Então aí a resposta da letra A. Na letra B, a força F que cada pessoa faz, valendo 100 newtons, cada uma delas tem duas componentes. Uma componente vamos chamar de Fx e uma componente Fy. Para cada força dessas, uma componente Fx e uma componente Fy, sendo que ambas as componentes são iguais para as duas forças. Então vamos chamar de componente Y, essa que foi desenhada na vertical, segundo a nossa perspectiva, e cada componente X, a da horizontal. Então vamos lá. F1y deve ter o mesmo módulo de F2y, pois o barco não está desviando para nenhum dos lados. Então, quando o problema nos pede a força resultante aplicada no barco, é a soma da componente F1x com a componente F2x. Como elas são iguais, pois F1 é igual a F2 e o ângulo também é igual, então basta que calculemos uma delas. Se as cordas formam 60 graus entre si, cada ângulo vale 30. Então, a componente F1x e F1y, cada uma delas pode ser calculada assim. Componente F1x é igual a F1 cosseno de 30, pois F1 é a hipotenusa em um triângulo retângulo marcado de preto aqui, e F1x é o cateto adjacente. Então, F1x é igual a 100 newtons, que é F1, vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Então, F1x é 50 raiz de 2. Desculpa, F1x é 50 raiz de 3 newtons. Como F2x é igual e a força resultante é a soma das duas, então a força resultante 100 raiz de 3 newtons. Gabarito da letra B.